Vamos lá, galerinha. Agora nós vamos aprender como se usa o porquê, porquê e porquê. Bora ver a diferença entre esses 4 porquês? Vamos começar pelo porquê separado e sem acento. O porquê separado sem acento nós vamos usar para perguntas. Não só para perguntas, eu vou falar outras formas de usar o porquê separado sem acento. Mas primeiro vamos ver para a pergunta. No início da frase, eu coloco assim, ó. Por que você não foi à escola hoje? Estou perguntando, por que você não foi à escola hoje? Certo? Para eu perguntar, logo no início da frase eu uso o porquê separado. Agora, outra forma de usar o porquê separado é fazer uma pergunta indireta. Como assim? Diferente de eu falar, ó, por que você não foi à escola hoje? Eu posso falar, quero saber por que você não foi à escola hoje. Eu estou perguntando, quando eu falo quero saber por que você não foi à escola hoje, eu estou afirmando que eu quero saber por que você não foi à escola hoje. Então, na pergunta, para pergunta com pontinho de interrogação no final, logo no início da frase eu uso porquê separado. Por que você não foi à escola hoje? E para perguntas indiretas, quero saber por que você não foi à escola hoje. É uma afirmativa, mas tem uma perguntinha embutida nessa afirmação, sabe? É uma indireta. Agora, quando eu falo assim, o caminho por que passei está interditado. O caminho por que passei está interditado. Ah, professora, mas eu não falo assim, o caminho por que passei está interditado. Porque nós não falamos no nosso cotidiano a norma padrão da língua portuguesa, tá? Mas essa frase está correta, essa construção está correta. O caminho por que passei está interditado. Aí, se eu substituo esse porquê aí por pelo qual, vai fazer sentido. O caminho pelo qual passei está interditado. E não muda o sentido da frase. Então, eu uso esse porquê também separado. Quando eu mudo pelo qual, né, ou pelos quais, ou os caminhos pelos quais passei, ou os caminhos por que passei, certo? Então, quando eu mudo por pelo qual e faz sentido, eu uso o porquê separado e sem acento. Agora, o porquê junto e sem acento, eu uso como? Porquê junto e sem acento, eu uso para responder aquela pergunta do porquê separado sem acento. A pergunta do porquê separado e sem acento que eu fiz foi: por que você não foi à escola hoje? Aí eu vou responder essa pergunta: porque eu estava passando mal. Então, essa resposta de por que eu estava passando mal é o porquê junto sem acento. Ah, mas é só para responder pergunta, professor, o porquê junto e sem acento? Não, eu posso justificar, eu posso explicar alguma coisa também. Por exemplo, se eu falo assim, eu sei essa matéria porque estudei muito. Eu sei essa matéria porque estudei muito. Eu estou explicando, eu estou justificando o motivo pelo qual eu sei essa matéria. Mas aí, se ficar ainda difícil você responder, se você analisar como usar esse porquê justificando ou explicando alguma coisa, você substitui o porquê pelo pois. Eu sei essa matéria, pois estudei muito. Faz sentido eu substituir pelo pois? Então, quando eu substituo pelo pois e faz sentido, eu uso porquê junto sem acento. Porquê separado e acentuado e com acento. Como é que é? Eu vou usar o porquê separado e com acento no final da frase e eu sempre vou perguntar. Sempre vai ter o sinalzinho de interrogação. Como assim? Se eu falo assim, você não foi à escola por quê? Tá vendo? A pergunta tá lá no final da frase, ó, o porquê tá no final da frase. Quando o porquê estiver no final da frase, perguntando, ele é um porquê separado e com acento.
tá? Então, o porquê separado sem acento eu uso no início da pergunta e o porquê separado com acento eu uso lá no final da pergunta. E esse porquê junto com acento eu uso como? O porquê junto e com acento, ele não vai fazer nenhuma pergunta, ele é apenas um substantivo. Ele sempre vai ter, antes dele, vai ter o artigo definido ou indefinido. Como assim artigo definido e indefinido? O que é isso, professor? Eu não sei o que é isso. Artigo definido, o, a, os, as. Artigos indefinidos, uma, uns, umas. Então, se tiver o ozinho antes do porquê, ou antes do porquê, ele vai ser junto com acento. Como assim? Eu quero saber o porquê da sua ausência. Eu quero saber o porquê da sua ausência. Então, esse porquê é um substantivo. Por quê? Porque tem o ozinho antes. Quando eu tenho o ozinho antes, ou ou a, né? Quando tem um artigo antes da palavra, aquela palavra se transforma em substantivo. Eu estou substantivando a palavra. Então, porque junto com acento eu só posso usar se tiver um artigo antes dele. Porque separado, sem acentuar, no início da frase uso para perguntar, em frase afirmativa pelo qual eu vou trocar, mas o seu sentido não podemos alterar. Porque juntinho uso para responder, para explicar e justificar. Se ficar complicado, pelo pois eu vou trocar. O sentido da frase não pode modificar. Porque separado e acentuado, esse é moleza, não é complicado. No final da frase, para perguntar, é ele e o correto, é ele que eu vou usar. O porquê juntinho e acentuado, explica aí, professora, é muito complicado. Eu não vou perguntar, nem justificar. Esse porquê aqui eu só vou substantivar. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido o uso dos porquês. E bora fazer as atividades que eu passei.